Dia 13 de agosto, 1 Samuel, capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel! Este respondeu, Eis-me aqui. Correu a Eli e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, Não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel! Este se levantou, foi a Eli e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel! Este respondeu, Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, Eis-me aqui. Então ele disse, Que é que o Senhor te falou? Peço-te que mo não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli, É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Romanos capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado
que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Jeremias capítulo 41. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens, capitães do rei, com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa. E ali comeram pão juntos em Mispa. Dispuseram-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Também matou Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu no dia seguinte, em que ele matara a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens, com a barba rapada, as vestes rasgadas e o corpo retalhado, trazendo consigo ofertas de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. Saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, de Mispa, ia chorando. Ao encontrá-los, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Vindo eles, porém, até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, ele e os que estavam com ele, e os lançaram num poço. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates a nós, porque temos depósitos de trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso, ele desistiu e não os matou como aos outros. O poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que ferira além de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que encheu de mortos Ismael, filho de Netanias. Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos Ismael, filho de Netanias.
e se foi para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram consigo a todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para os filhos de Amon. Tomou então Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com eles, a todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, levara cativo de Mispa, depois de ter ferido a Gedalias, filho de Aicão, isto é, os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que havia recobrado de Gibeão. Partiram e pararam em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Salmo capítulo 17. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quantas ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho, que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os. Livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança.